Olá, tudo bem? Eu sou a Tânia Hipólito e nesse vídeo eu vou ensinar para vocês as pastilhas aromáticas mais conhecidas como Wax Melts. Elas estão fazendo o maior sucesso aqui no Brasil, já são conhecidas lá no exterior e está caindo no gosto do brasileiro. É muito fácil de fazer e eu vou ensinar o passo a passo para vocês, então fique no vídeo. Como eu sei que vocês adoram uma receita especial, porém de uma maneira fácil de fazer, essa aqui é a melhor opção. Vamos fazer o passo a passo então. Para fazer as pastilhas aromáticas, a gente vai utilizar a cera de coco, essência própria para vela e vou utilizar também a mica dourada, mica para utilizar também em vela. Para quem não conhece, a mica, ela dá um cintilante na cera que fica totalmente especial o seu produto. Vamos lá então começar a receita. Eu vou utilizar a balancinha para eu pesar a cera de coco. Para quem não conhece, nunca trabalhou, a cera de coco é natural, ela é bem molinha e fácil de trabalhar. Aqui eu vou derreter 100 gramas, então eu vou pesar aqui. O ideal é derreter na panela esmaltada, tá? A panela esmaltada, ela tem esse revestimento, que é essa pintura, na verdade, que ajuda na hora de derreter a não passar nenhum resíduo para o seu produto, então não vai alterar aí a composição da cera, nem a cor. E também ela tem um aquecimento uniforme, então ela não aquece só o fundo, ela aquece totalmente a caneca. Então o derretimento se torna mais eficiente. Aqui já adicionei 100 gramas da cera, vou levar para derreter. A maneira de derreter, eu prefiro o fogão elétrico, é mais prático, mas pode ser o fogão a gás com a chama no baixo, tá? O fogo baixo. Não é necessário banho-maria, é bem rápido o derretimento, vocês vão ver. O derretimento, como eu falei, é muito rápido, 5 minutos, a cera de coco já está quase totalmente derretida. Aqui então a cera de coco está totalmente derretida, então, como eu falei, muito rápido, é a hora de adicionar a essência. Eu vou colocar aqui o termômetro só para vocês saberem, a temperatura que está é 72 graus. Essa temperatura então não é tão alta, né? E é a ideal para adicionar a essência, porque se ela estiver acima de 100 graus, por exemplo, ela já vai prejudicar na hora de você adicionar a essência vai evaporar. Então, se você deixar um pouquinho a mais no fogo e ela sair muito quente, você espera ela esfriar até chegar nos 70 graus para então adicionar a essência. Aqui eu diminuí, eu na verdade reparti a quantidade que eu derreti 100, agora aqui eu tenho 50 gramas, então eu vou adicionar a essência. Para cada 10 gramas eu utilizo... Esqueci! Então 100 gramas, 55. 25 então. A quantidade de essência é a seguinte, para cada 10 gramas você usa 5 ml de essência. Então aqui tem 50, eu vou utilizar 25. Precisa uma quantidade grande de essência para que ela fique bem perfumada. Aqui eu vou mexer. Quando você põe a essência natural, ela dá uma empelotadinha, mas daí a essência aquece ali junto com a cera e ela vai se misturar totalmente. O cheiro tá divino, eu amo essência de mel. Eu vou fazer algo especial nessa receita. Primeiro eu vou fazer coraçõezinhos, eu vou utilizar corante laranja. O corante para vela que eu utilizo é sempre em pó, tá? É uma quantidade muito pequenininha, já é o suficiente, olha, para dissolver.
Então não exagera na quantidade de corante, tá? Se por acaso a sua cera ainda já tiver um pouco fria, você pode voltar a aquecer. Aqui no caso eu coloquei o corante, ele não dissolveu 100%, mas eu vou derreter um pouquinho, aquecer na verdade, um pouquinho, para que esse corante ele dissolva totalmente, ele tem que estar totalmente incorporado na sua cera. Então eu levei para aquecer e olha, o corante já dissolveu totalmente. Então até uma dica, o ideal é antes de colocar a essência, você já coloca o corante, se precisar diluir ele, aquecer, você leva para o fogo e daí não tem o risco de evaporar a sua essência, porque na hora que você põe a essência e aquece novamente, ela sempre dá uma evaporadinha, mas então é só essa dica, esse cuidado, inverter a ordem, primeiro o corante, depois a essência. Agora eu vou adicionar a mica, que eu sou apaixonada por ela, eu utilizo tanto nos cosméticos, sabonetes e agora nas velas. A mica, como eu mencionei no começo do vídeo, ela é um pozinho dourado e ela parece uma sombra de maquiagem, parece uma sombra, como fala? Moída. Ela parece uma sombra moída. Então é um pozinho brilhante. Olha, a quantidade para 50 gramas eu vou pôr assim, ó, uma colherinha dessas que a gente come brigadeiro em festa, bem pouquinho também. A hora que eu adiciono, você já vai perceber o cintilante aparecendo aqui na cera. E daí vocês vão ficar super empolgados. Nossa, a minha vela, a minha pastilha vai ficar dourada e cintilante. Infelizmente ela não fica. Depois que ela endurece, ela fica uma cor bem sem graça. Ela não aparece o brilho. O brilho só aparece quando ela derrete. Mas tudo bem, aparecendo o brilho tá bom. Então a gente vai aproveitar esse efeito para na hora do derretimento ter essa surpresa e esse cintilante aparecer de forma inesperada. Então aqui já está pronto, então eu coloquei, relembrando, corante laranja com mica dourada. E eu vou encher, tem que ser forma de silicone para facilitar, para desenformar, porque a cera de coco ela é bem molinha. Então se você colocar em uma forma mais rígida, por exemplo, de plástico, que é o acetato, você não vai conseguir desenformar a sua pastilha. Então aqui eu vou encher os coraçõezinhos. Olha que lindo que fica. Olha, então 50 gramas vai render muito. Aqui eu já fiz 12 corações, ainda tem mais da metade, então com certeza eu vou conseguir encher aqui umas 4 vezes essa forma, tá? Então a gente vai esperar endurecer para continuar a receita. Então aqui mais uns 5, 10 minutinhos, já endureceu e olha que lindo que fica. Então o dourado, como eu falei, ele não aparece, tá? Ele fica, na verdade, ali disfarçado dentro da cera. Aqui, então, com a forma de silicone é muito simples e fácil de desenformar e não deforma, o seu coração sai perfeito. Então, algumas pessoas têm receio de fazer essa receita com a cera de coco, achando que não vai conseguir desenformar, mas não precisa ter esse receio, tá? Até a essência, ela facilita aqui, porque daí a cera fica um pouquinho mais oleosa e fica bem tranquilo. E depois é só você lavar a sua forma com uma buchinha e você pode fazer com a mesma forma de silicone, tanto as pastilhas quanto o sabonete, não precisa ter uma forma para cada finalidade. Aqui eu fiz um coração só com a mica dourada, tá? Então, para mostrar para vocês que ele não fica dourado, então ele fica um beijinho, ele só vai aparecer o brilho no derretimento. Então aqui os corações já estão prontos, é só finalizar. O tema que eu tô utilizando é o favo de mel, tá? Então as pastilhas vão ficar nesse formato que é uma graça.
Vou utilizar então a essência, vou colocar aqui na cera de coco que já está derretida. Então eu derreti 50 gramas para fazer os corações e mais 50 gramas para finalizar a pastilha. Então eu vou adicionar aqui 20 ml de essência. 25. Porque são 5 ml, lembrando, para cada 10 gramas. Então, 25 ml. É necessário essa proporção alta de essência para que exale no ambiente. Qual que é a ideia da pastilha aromática? Na hora que ela está derretendo, o perfume vai exalando, então precisa uma concentração alta de essência. Se fosse uma vela comum, poderia utilizar menos essência. Então aqui eu vou misturar, não vou colocar corante, eu vou deixar na cor natural. Vou colocar aqui um pouquinho. Na verdade, primeiro eu faço um fundo aqui na minha forma de silicone e depois eu vou embutir esse coração, que na verdade vai ser o recheio da nossa pastilha. Então eu coloco aqui no fundo e vou aguardar endurecer essa primeira camada. Então aqui mais 10 minutos, essa primeira camada já endureceu, olha, tá bem firminha, é hora da gente rechear as nossas pastilhas. Então eu vou colocar o coraçãozinho, na verdade poderia ser qualquer outro formato, porque não vai aparecer o coração aqui dentro. Mas eu fiz com o coração porque ele é bem pequenininho e cabe certinho aqui dentro da minha pastilha. Vou colocar 2 corações em cada cavidade para fazer o recheio. A cor também, você que escolhe. Eu fiz na cor laranja com dourado, porque eu tô fazendo com essência de mel, mas daí se você tiver uma outra temática, você pode utilizar outra cor aqui para o recheio, tá? E agora é só preencher. A parafina da panela nem endureceu, olha. A gente vai aqui preencher. Não pode a cavidade do fundo, a primeira camada do fundo não pode ser muito grossa, porque senão o coração não fica embutido, tá? Vou arrumar aqui. Olha que delícia fazer. Muito rápido, como não é tão quente, dá até para fazer com a criançada em casa, no final de semana, nas férias. E o cheiro tá incrível. Aqui. E como também a cera, a segunda camada, não tá tão quente, ela não vai derreter o coração que tá dentro, ele vai ficar embutido certinho como a gente deseja. Então aqui é só esperar, ansiedade, né, para guardar mais uns minutinhos, aí vai ser bem rápido, porque ele já tá recheado com os corações, então ele vai endurecer e a gente vai desenformar. Agora chegou a melhor hora de desenformar as nossas pastilhas aromáticas. Agora eu vou mostrar para vocês a utilização da pastilha aromática. Aqui eu peguei um outro aparelho, uma outra opção de aparelho de rechô, esse é de cerâmica artesanal. É só adicionar aqui a pastilha, você pode pôr uma ou mais, dependendo do tamanho do seu aparelhinho. Aqui é só acender a velinha e deixar perfumando. Eu já testei e leva aproximadamente aí uns 10 minutos para ela derreter totalmente. Olha que lindo que fica então o pigmento, que seria a mica dourada, né, que a gente adicionou. Então dá esse efeito super especial na sua pastilha aromática. E assim, o cheiro tá divino. Com certeza você vai amar utilizar na sua casa e para vender vai ter uma excelente saída e muito lucro. E para você que quer saber mais receitas, continue seguindo aqui o canal. Já deixa o like, já se inscreva no canal para não perder nenhuma receita. E se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente responde com todo prazer para você. Até mais, um beijo e até a próxima!